Boa tarde. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Duda, boa tarde, Mantovani, boa tarde, telespectadores da TV Prevê, boa tarde, Samuel e toda a equipe aqui da emissora. Bom, nós temos um vereador do PT, teoricamente seria alinhado com a administração, mas o Roque é uma pessoa de ideias próprias e é difícil falar. O Roque é PT, mas não pode falar que ele é alinhado nem com a Dilma. É uma pessoa de muita convicção e muita cultura política e partidária. E o Mantovani também é do PSDB, mas é quase que um dissidente lá pelas farpas que andou trocando com o Marcelo Borges. Mas eu quero de início exatamente pedir uma avaliação dos dois, porque ontem na sessão da Câmara o assunto foi o DAI outra vez, e realmente esse é um assunto que virou o calcanhar de Aquiles do Rodrigo Agostinho, e cada vez se descobre coisas novas nesses anos de administração do DAI, até dos anos que antecedem ao Rodrigo Agostinho. Então, vamos começar pelo Mantovani, né, Roque? Que avaliação você faz de tudo que está acontecendo no DAI, Mantovani? Uma avaliação péssima, né? Ontem na Câmara, a maneira como foi discutido o DAI me atraiu bastante, porque há uma percepção dos vereadores de que o DAI tem bons funcionários lá, funcionários técnicos, funcionários de carreira muito capacitados e dedicados. O problema está na liderança, a liderança política, o loteamento político. Eu sinto que enquanto não tirarmos de lá, enquanto as pessoas que foram indicadas politicamente não saírem de lá, pessoas que não têm conhecimento técnico, que não têm capacidade, a cidade vai continuar vivendo esses problemas crônicos de falta de água, agora o esgoto retornando, a nossa ET não funcionando como deveria funcionar, não é? Então, assim, os funcionários ficam com um moral muito baixo, sendo liderado por pessoas que não têm conhecimento, não têm vivência, não têm experiência, como os próprios funcionários técnicos do DAI têm. Então, a minha avaliação, isso foi discutido ontem na Câmara, então, eu achei até um ponto de vista bastante maduro da Casa ontem discutir dessa forma. Não é? Um problema grave, pontual de loteamento político, absurdo do loteamento político, e que eu sinto que não vai melhorar mesmo, enquanto essas pessoas não saírem de lá. Essa é a minha avaliação. E você, Roque? Olha, nós temos que avaliar isso por vários aspectos, né, Duda? Primeiro, que o DAI é uma empresa que presta um serviço à cidade de Bauru e nós temos vários problemas referentes à infraestrutura. Bauru é uma cidade que vem crescendo de maneira desordenada e a empresa não foi preparada tecnicamente para responder essas demandas do próprio crescimento da cidade. Alia-se a isso as má gestões. Hoje nós temos várias situações que estão explodindo, né? Mas não seria honesto da nossa parte dizer que todos esses problemas são consequências diretas do governo do prefeito Rodrigo Agostinho. O prefeito tem a sua responsabilidade, porque não tem atuado dentro do DAI como nós entendemos que deveria atuar com firmeza, né, com convicção, né, explicando de maneira bem clara para a população quais são os problemas que a autarquia enfrenta e atuar para resolver os problemas, porque se não atuar dessa forma os problemas tendem a crescer, né, e a população está certa em reclamar, está certa em reivindicar essa prestação de serviço. Agora, projetos de natureza técnica, eu considero que as equipes técnicas do DAI têm condição de realizar. Se muitas vezes os projetos técnicos eles não atendem determinadas necessidades, é porque no meio desse procedimento técnico houve interferência de natureza política. Porque senão o DAI não chegaria aos tempos que chegou, aos anos que tem, com uma empresa que reúne competências, né? Acho que a gente tem que separar bastante. Não, Roque, é verdade. Você que é uma pessoa muito franca. O DAI realmente está loteado entre o PMDB e o PR. É verdade isso? Eu sei que é duro para você responder, mas... Não é, Duda. Eu respondo isso com muita tranquilidade. Eu vejo assim, é óbvio que todos os governos na esfera municipal, estadual e federal, para determinadas autarquias, eles de fato indicam, né, pessoas da sua confiança. Presidente... Aí os presidentes vão indicar os seus diretores. O problema é que eu disse isso aqui no início de 2009, do nosso mandato. Quando você começa a permear
o cotidiano da empresa com interferências e indicações de pessoas, mesmo que seja do quadro, mas que não reúnem competências. Então você cria uma série de problemas. O DAI, Mantovani, não é uma empresa fácil. É uma empresa que tem alguns complicadores, que se avolumou, Duda, depois que criou os dois departamentos. A parte do DAI que ia ficar com o DAI e a parte que ia ficar com o tratamento de esgoto. Então tem o DAI rico e o DAI pobre. Então isso gera problemas. Na minha opinião, na minha modesta opinião, eu entendo que o executivo deveria intervir de maneira mais dura no DAI, explicar todos os problemas para a população, estabelecer objetivo e metas a serem cumpridos em um determinado período de tempo. Porque do contrário não tem solução para alguns problemas. O vacilou em relação ao DAI, Roque? Eu acho que quando você costura acordos políticos, de natureza política, praticando toca lá da cá, ou toma lá da cá, você tem problemas. Porque você tem problemas. As empresas públicas, elas não podem ser confederações de interesses particulares, mesmo respeitando a autonomia do prefeito, seja ele quem for, Mas, enfim, eu acho que nesse aspecto do DAI e da saúde em Bauru, nós temos problemas. E aí, Duda, acrescentando, você perguntou para o Roque se realmente confirma o loteamento entre o PMDB e o PT. Acho que é importante acrescentar o PR também. PR, eu não falei PR? Falou PT. Falei errado, desculpa. Então, PMDB e PR. Isso. Onde eu falei PT, leiam PR. Independente também de ser o PT, Duda, eu não acredito que as pessoas tenham que ocupar cargos na máquina pública porque tem carteirinha, né? Que tem carteira de partido ou que sejam favores de natureza política, Isso a gente tem um histórico que combate isso, Então, enfim. Agora, isso são escolhas que se faz. Eu, às vezes, prefiro o caminho mais difícil. Para você construir uma base aliada, uma base que lhe dê apoio, que discuta, seja no município, no estado ou na União, você tem que ter a capacidade de ter seus projetos, defender os seus projetos e dialogar com todos os setores. Em determinados momentos fazer concessão, em outros não. Tem uma pergunta aqui para o Mantovani e uma para o Roque. Então deixa eu fazer, ver se elas estão dentro das perguntas que eu quero fazer. Eduardo, boa tarde a todos. Quero saber do vereador Mantovani se é possível aprovar na Câmara Municipal uma lei que obrigue estabelecimentos comerciais, como restaurantes e similares, a terem assentos especiais para pessoas obesas, que nem sempre conseguem assentos que os suportem. Isso também é exclusão social. Pensa-se tanto nos cadeirantes, mas não se pensam nos obesos. Olha, é uma boa ideia, hein? É uma boa ideia. Eu já vi em uma outra cidade, em São Paulo, por exemplo, no aeroporto, tem uma mesa específica para cadeirante. Então, por exemplo, num restaurante que está lotado, há a obrigação de uma das mesas ser reservada especificamente para cadeirantes. Mais ou menos na linha como o Eduardo sugeriu. Eduardo, eu vou estudar esse assunto, eu vou compartilhar essa ideia lá no plenário, às vezes os vereadores melhoram essa ideia sua. Mas é assim que a gente vai construindo uma cidade melhor, um país melhor, Com boas ideias, boas sugestões, o debate lá no plenário. Eu agradeço muito a sua contribuição aqui hoje. O doutor Natanael pergunta para você, Roque. Roque, foi criada a Comissão da Verdade. Na sua opinião, deve-se analisar os dois lados que cometeram atrocidades? Por exemplo, a ditadura torturou, matou, exilou. Também grupos de esquerda assaltaram bancos e assassinaram companheiros por discordância, como é o caso do Márcio Toledo de Bauru, que foi assassinado pela própria esquerda. Olha, na minha opinião, a Comissão da Verdade, ela tem limites. Nós temos que saber fazer a distinção entre o Estado e grupos, A Comissão da Verdade foi criada e, na minha opinião, ela tem que se ater àquilo que os objetivos para qual ela foi criada. Eu acho que nós temos que discutir sem nenhum milímetros, mas entendendo sempre bem, Natanael, a distinção entre o Estado, o Estado enquanto Estado e todos os seus aparelhos e aqueles que se levantaram contra essa ditadura do Estado. É impossível se comparar, concordando ou não com as posições daqueles que lutaram contra a ditadura militar, com as suas mais diversas táticas, comparar esses grupos com o poder do Estado. Isso é impossível. Eu até tenho uma opinião de que o nosso processo de anistia é um processo inconcluso.
né? Nós deveríamos discutir isso de outra forma, discutir isso de outra maneira, mas enfim, esse foi o consenso criado para se fazer a anistia e se fazer a transição. Então, na minha opinião, a Comissão da Verdade ela vai se limitar a fazer um retrato histórico e que eu particularmente considero um pouco pequeno nesse aspecto. Acho que nós deveríamos avançar um pouco mais nesse sentido. O Fabiano vai responder essa. Professor Duda, bombásticas e corajosas declarações da doutora Tereza com relação ao hospital de base. Eu ia falar no hospital, então está a pergunta aqui. Temos que dar crédito primeiro ao Fabiano Mariano por ter insistido nessa audiência de saúde, lamentando a ausência dos principais responsáveis, com exceção do Dr. Fernando Monte, que esteve presente. E segundo, salientar a coragem das declarações do cidadão Pedro Valentim, que confirmou ter o tal saco roxo citado pela doutora. Nós assistimos ontem a depoimento da doutora Tereza Pfeiffer, uma pessoa muito querida e competente aqui da nossa cidade, né, que foi nossa secretária de saúde durante um bom tempo no governo Tuganjerami, não é? É claro que nós não estamos satisfeitos com essa situação que está aí, não é? As audiências são importantes para levantar os problemas, mas eu acredito que, de verdade, todos têm que focar em encontrar solução, em buscar soluções, não é? A justiça está cuidando desse caso, não é? É um problema que extrapola até a nossa vontade política de resolver, não é? Eu tenho absoluta certeza que o governador Geraldo Alckmin tem uma enorme vontade de resolver, porém há um enorme impedimento jurídico nisso. O Estado tem colocado no hospital de base mais de R$2 milhões a mais do que já vem colocando só para manter o hospital de base, não é? E a quantidade de procedimentos que o hospital de base vem fazendo está diminuindo. Nós estamos fazendo menos e gastando mais do que a gente fazia antes da associação hospitalar. Então, assim, nós temos um problema gravíssimo. Toda a comunidade tem que estar atenta, lutando. Eu valorizo muito a audiência que foi feita na Câmara para discutir esse assunto, mas eu acredito que todo mundo tem que focar em buscar soluções, encontrar soluções. Para o Estado, essa maneira de encaminhar para a FAMESP, a maternidade, e achar uma solução para o hospital de base, é como eu acredito que as coisas vão acontecer. Essa é a minha percepção, viu, professor? Duda, se me permite... Tomara a Deus, mas também se nós começar a falar, vai ser a entrevista vai ser só disso. Hospital de base. Mas é importante precisar algumas questões. Primeiro, que o que aconteceu com o hospital de base em Bauru, a maternidade e o Manuel de Abreu, na minha opinião, ele é resultado de um modelo falido de administração da saúde, baseado nas entidades de filantropia, muitas de filantropia e nas OS. Nós tivemos uma administração extremamente complicada, provada pelos dados das investigações, que lesaram o patrimônio, lesaram o hospital. Nós temos que separar a associação hospitalar do hospital de base. O hospital de base é um hospital propriedade do Estado, o único hospital de portas abertas que nós temos em Bauru e na região, porque o hospital estadual não é um hospital de portas abertas, e nós temos que encontrar uma saída para isso. O Estado tem sua responsabilidade, inclusive responsabilidades legais. Então nós temos que fazer um esforço para que o Estado assuma sua responsabilidade, recupere esse hospital, que é o único hospital de portas abertas que nós temos. Nós temos insuficiência de leitos na cidade de Bauru, como ficou demonstrado lá na audiência pública. Em relação às questões de natureza trabalhista, a responsabilidade também é do Estado, né? A SAMESP não pega porque ela tem que suceder. Claro. Ela tem que ter a sucessão, isso é uma parte legal. Então o Estado agora tem que regularizar a situação trabalhista e tem que regularizar a situação do hospital. De fato, Mantovani, o hospital tem feito menos e tem recebido mais, porque parte dos recursos, inclusive recursos do SUS, que são depositados na conta do hospital, eles saem da conta do hospital para pagarem dívidas. Em relação à questão de natureza judicial, Duda, eu vou falar o que eu falei na audiência.
Não adianta nenhum vereador ficar todo dia ali na sessão da Câmara dizendo que tem que prender, que tem que pôr na cadeia. Isso pode gerar populismo, pode servir para consumo público. Os processos estão na mão da Justiça, a Justiça tem que investigar, concluir a sua investigação e aplicar as penas em quem cometeu os atos que causaram tanto prejuízo à cidade, né? Agora, é só estranho que o processo esteja em segredo de justiça. Eu acho que não deveria ter segredo de justiça, deveria ser aberto para a população entender direitinho o que está ocorrendo. Bom, deixa eu rapidamente aí pedir duas avaliações, senão nós não vamos falar disso aí. Tá um monte de pergunta aí. Fabiano, o que você acha? Mantovani. Mantovani. O que você acha da chapa Chiara, Dr. Gilson? Eu fiquei bem feliz. Eu pensei até que ia ser você também, viu? Falei, Mantovani é capaz de ser o vice da... Não estou preparado ainda para esse momento, não é? Mas eu gostei muito da indicação do Dr. Gilson. O Dr. Gilson foi nosso líder. Ele é muito equilibrado, isso, né? Eu gosto dele. Isso, o Dr. Gilson foi o nosso líder. Durante o seu período, o PSDB viveu um período muito calmo, muito tranquilo. Ele é uma pessoa bastante equilibrada. E ele vai contribuir bastante na chapa da Chiara para trazer esse tempero mais calmo, a experiência, a idade que ele tem, a noção... Mas vamos falar a verdade. O governador do estado é do PSDB, o presidente do PSDB é o Pedro Tobias. Não tinha cabeça de chapa de ser o PSDB? Tinha. Minha vontade e a vontade de alguns era que tivesse, mas nesse momento não foi possível, professor. Nesse momento não esgotou-se as possibilidades. O Marcelo Borges amarelou, o que aconteceu? Não, também de repente não era o momento do Marcelo, mas foi colocado isso no grupo, né? E no grupo que a gente tinha, nesse momento não foi achado nenhum nome preparado, com tempo, com disponibilidade para assumir essa missão, né? O Dr. Gilson é o nosso representante na chapa da Chiara. O Roque. Eu não preciso nem perguntar se você é candidato à reeleição, que acho que sim, mas você fala. Mas mesma pergunta para o Mantovani. O presidente da República é do PT, né? Não tinha que ter o cabeça de chapa em Bauru ser um candidato do PT, uma cidade no centro do estado de São Paulo, de 400 mil habitantes. Não tinha que ter o candidato a prefeito ser do PT? Foi essa posição que nós defendemos no encontro municipal do PT, que o PT tivesse candidatura própria, tivesse uma plataforma e tivesse um programa. Infelizmente a nossa posição foi derrotada, né? E o PT vai participar dessa aliança que se ampliou muito, né? Uma aliança aí com 10, 12 partidos, é um negócio extremamente complicado. As alianças, Dudas, elas têm que ser feitas com base programática e com base de princípios. O que nós estamos vendo, não só em Bauru, mas no país inteiro, é que essas alianças partidárias se tornaram grandes instrumentos de negócio, né? Então a população tem... Mas você vai subir no palanque, já que teve reunião, você é um soldado do partido, ou você... Eu sou filiado do PT, militante do PT, e vou fazer minha campanha como fiz em 2008. Né? Isolado. Não, isolado não, defendendo posições. Eu acho que subir em palanque... Não precisa de ninguém, ele tem a plateia dele. Acho que subir em palanque não é o caso de subir em palanque, é que nem a postura que nós temos na Câmara, né, Mantovani? As pessoas perguntam se é de situação ou de oposição. Isso é muito pequeno para o tamanho da cidade que nós temos. Nós temos que estar vinculado aos interesses da cidade. Projetos bons do prefeito, você discute e vota a favor. Aqueles projetos que não são bons, você acredita que vota contra. E você também apresenta propostas. Porque ficar situação e oposição, isso não interessa para a cidade quer, a população quer discutir outras coisas, né? Então nós vamos fazer campanha, Duda. A nossa campanha, eu acho que o PT tinha que ter candidato a prefeito e acho e defendo que essas amplas coligações, elas não contribuem para a democracia e para discutir projetos para a cidade. Partido político tem que ter candidato. Partido político tem que ter candidato com programa e com plataforma e apresentar a sua plataforma para a sociedade. E assim se construir. O que nós temos são muitas legendas, né? E que acabam se juntando a troco de determinados interesses. Depois quem acaba pagando o preço somos todos nós. É o povo. É o povo. Há um montão de perguntas aqui. Cada um responde uma e procura sintetizar para dar uma passada aqui. Ó. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhores vereadores,
Nas oficinas da NOB na Vila Falcão existem 3 poços artesianos. Inclusive um está contaminado. O município não poderia recuperar esses poços e usar para o abastecimento da Bela Vista, Falcão e Centro? A Bela Vista o povo está morrendo de sede já. Já que ali está... Como é que é? Já que a ALL, o Roque entende muito de ALL, está mudando para outro município. Não, a LL não está mudando para outro município. O que foi feito foi a transferência sob o ponto de vista de logística, né, de um setor de manutenção para Mairinque. Existem 2 poços dentro desse patrimônio da União, os poços são da União. Um desses poços, ele tem condições de atender determinadas reservas, né? Isso o DAI já faz. Os outros poços, pelo conhecimento que eu tenho, eles estão contaminados, então a água não teria essa utilidade. O Leandro do Centro, agora o Mantovani responde. Todos sabemos que o DAI foi dado ao PR para cuidar da administração daquele órgão. Vocês têm certeza que se fossem dado ao PT ou ao PSDB, as coisas teriam sido diferentes? Já que a educação parte de cada partido e não do prefeito? Olha, eu tenho convicção disso. Primeiro porque numa administração do PSDB, a gente valorizaria o funcionário de carreira, o funcionário que está lá, que sabe como cuidar, e isso serviria de estímulo para os funcionários que lá estão. O modelo que foi adotado é o contrário. Eu trago de fora alguém que não entende nada, que vai mandar em todos que lá já estão. Então, o resultado disso é essa péssima prestação de serviço que o DAI está fazendo para a nossa cidade. É vergonhoso ver uma cidade como a cidade de Bauru ter que passar por isso, de faltar água, o esgoto voltando para minha casa. E outra, criou uma insegurança agora nos vereadores. Se lá na ET do Gasparini, a estação de tratamento do Gasparini, não está funcionando direito para tratar 10% do esgoto de Bauru, nós estamos muito, muito inseguros agora com relação ao resto do tratamento de esgoto, dos outros 90% que ainda faltam. Sabe, criou uma insegurança nos vereadores. Tem grana, o pior é que tem grana, não saber usar a grana. Aí é que está. O Luiz Tadeu do Jardim Petrópolis, o Roque responde. Ele falou, fiquei sabendo que o DAI tem 27 cargos de confiança não concursados. Isso é verdade? Olha, o número de cargos de confiança na autarquia é grande. Né? São cargos em confiança que podem ser ocupados por pessoas que são do quadro da empresa e fora do quadro da empresa. Fora outros cargos de diretoria, de supervisor, de gerência. Por isso que era muito importante o envio do plano de cargos, carreiras e salários do DAI à Câmara Municipal, que não foi enviado. Seria o momento para a gente poder discutir e fazer essa verificação. Agora, nós temos assim algumas disfunções no serviço público. A maioria das empresas públicas e autarquias aqui em Bauru, empresa pública nós só temos a Endurbe e temos a autarquia que é o DAI. E mesmo na prefeitura, nós temos muitos cargos de diretoria, cargos em confiança, enfim, era necessário reduzir isso e priorizar mais os profissionais de carreira, priorizar a qualidade, priorizar o desempenho e priorizar a competência. Negócio, gênero, número e grau. O senhor sabe que no início do mandato um dos promotores chamou o prefeito para reduzir essa quantidade de O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala assim, ó, vereadores, a água, você que vai comentar, a água é tão importante, a gente fica sem água, fica até sem mãe biológica, mas sem água não. Por isso eu considero um erro imperdoável do Rodrigo Agostinho. Não, eu não tenho dúvida de que se equivocou. E o que está me causando ainda mais medo é porque agora todo mundo lá dentro fica discutindo essas coisas e tentando achar o culpado, e tem comissão agora para diagnosticar, e não tem ninguém olhando para o futuro da cidade, olhando 20, 30 anos. Quanto é que vai precisar de água ainda para o futuro? Não tem ninguém planejando isso. Todo o foco da atenção agora é em diagnosticar, resolver. Estão olhando muito para o presente e não tem planejamento nenhum para o futuro. Ou seja, vai piorar muito. A cidade está crescendo muito e vai faltar ainda, infelizmente, bastante água para os bauruenses. Só pergunta sobre o DAI. O Cláudio Silva pergunta, vereador Roque, quantas pessoas o senhor colocou no DAI? Quantas pessoas eu coloquei no DAI? Deixa eu pensar. No DAI 0, na Endurbe 0, na Prefeitura 0. Né? Porque eu tenho um outro tipo de princípio. Né? Eu não indico
não discuto secretário e não coloco ninguém para trabalhar. As pessoas para trabalhar nas empresas públicas têm que fazer concurso público. Né? Eu conquistei um mandato de vereador trabalhando com 3.506 votos. E abomino esse tipo de tráfico de influência. Se você puder acompanhar as nossas opiniões, inclusive no nosso site que nós mantemos, você vai encontrar vários artigos onde a gente explica o que é o fisiologismo, o que é o clientelismo e a troca de influência. E eu endosso, embora as minhas convicções políticas são diferentes da do Roque, eu endosso em gênero, número e grau. Se tem uma pessoa que vive dentro das suas convicções e é ética e é moral, ela se chama Roque Ferreira. Só não voto no C porque você é comunista, senão eu votava no C, viu? Estou brincando, claro. Ele sabe que eu já votei nele uma vez, né, Roque? A Ana Vieira. O DAI é um órgão que arrecada muito dinheiro. E aonde está esse dinheiro, Mantovani? Você aplicou lá no buffet Mantovani? Não aplicamos, não. Olha, essa pergunta tem que ser dirigida para o presidente do DAI, né? O dinheiro tem. O que está acontecendo agora é que as informações não estão sendo divulgadas como deveriam estar, não há muita clareza. Esses dias foi divulgado no jornal que algumas licitações foram feitas e não tinha a divulgação necessária. Então, assim, realmente dinheiro tem, mas a maneira como lidar com esse dinheiro é que não está eficiente, não está eficaz, né? A qualidade do serviço não está chegando na ponta, né? Na verdade, está faltando efetivamente o serviço, né? A cidade tem visto aí um desperdício de água durante muito tempo na rua, a falta de água, a ET que não funciona direito, ou seja, muitos problemas. Mas o maior problema de todos, não está nas páginas ainda dos jornais, é a falta de planejamento para daqui 20, 30 anos. Né? É esse o maior problema, é isso que a gente deveria concentrar a atenção a partir de agora. Vem a pergunta do Aurélio Braga, que sempre faz perguntas boas, mas eu acho que já foi respondido. O Roque analisa se ele quer acrescentar alguma coisa. Boa tarde a todos. O que vocês acharam do depoimento da médica que denunciou negligência na saúde de Bauru, vinculada na mídia de hoje? Olha, nós já comentamos o assunto, né? A Tereza, essas denúncias da Tereza são denúncias importantes, né? Algumas recorrentes, né? Ao ano de 1995, né? E, enfim, deu um retrato da atual situação hoje do hospital de base. Eu acho que a partir desse retrato nós temos que nos posicionar de outra forma sobre a maneira de discutir o próprio hospital, né, Duda? A outra pergunta que vem aqui é a mesma, é o Artêmio Caetano perguntando para vocês: como vocês veem as recentes declarações da médica Tereza de que o hospital estadual escolhe pacientes e o que o hospital de base atua como primo pobre? Então, só para complementar a pergunta do Artêmio, né, essa foi a intenção do hospital estadual. Ele foi feito como um hospital eletivo, não é? E ele atende as pessoas com muita qualidade, as que são nesse modelo eletivo. Claro que a gente precisa ter agora um hospital de portas abertas, atendendo toda a região. E esse hospital é um hospital de base. Ele precisa ser reestruturado, reinventado, recriado, porque do jeito que está, ele não consegue atender. Ele está fazendo menos do que ele fazia antes, não é? Então, claro que todo mundo tem que focar a atenção, mas em buscar soluções, sabe? Encontrar soluções para a nossa saúde, que é um problema do Brasil todo, é um problema no estado de São Paulo e é um problema focado também aqui na cidade de Bauru. A Mariana das Chácaras Cardoso, o Roque, responde: vocês têm notícias do assalto da Avenida José Aiello? Porque o governador disse que fez a parte dele. O prefeito também fala que está tudo pronto. Então o que está faltando? Porque a licitação de fato estamos aguardando há mais de 3 anos. Segundo informações que a gente tem da José Aiello, precisa ser feito o convênio, assinado o convênio entre o Estado e o município, para que se possa realizar a obra. Enquanto não se fizer esse convênio, não há liberação do recurso, portanto não há como fazer a licitação. Eu sei que existem vereadores trabalhando, né, nesse sentido, para que a José Aiello seja pavimentada com recursos do governo estadual. Só para complementar essa informação sobre a José Aiello, me parece que está faltando dinheiro para as desapropriações. Há uma lentidão da prefeitura em desapropriar o que tem que ser desapropriado. Parece que não está faltando alguma coisa nesse sentido para que o convênio possa ser concluído. É uma avenida importantíssima que nós estamos esperando há bastante tempo. O Marcelo Zolese
Boa tarde, professor Duda e vereadores. Na cidade de Agudos, os vereadores já se conscientizaram de que a questão das sacolinhas dos supermercados é puramente econômica e vantajosa somente para os donos do supermercado, obrigando os mesmos a retornarem com o fornecimento. E em Bauru, o que vocês vereadores vão fazer? Nós tivemos uma lei do vereador Moisés Rossi, né, que trata desse assunto. Nós podemos apresentar um projeto de lei para que os supermercados voltem a fornecer as sacolas, né? Mas essa temática é uma temática que está sendo discutida também em outras esferas. Nós temos decisões do judiciário, que são decisões extremamente contraditórias em relação a esse assunto. Eu particularmente tenho acordo que essa questão puramente das sacolinhas foi uma questão de natureza estritamente econômica, né? Nós deveríamos discutir isso de outra forma, fazer um outro tipo de debate, mas nós estamos abertos a discutir. Eu acho que é importante dialogar com todos os vereadores da casa, né, no sentido de apurar isso, se for o caso, apresentar um projeto de lei para que os supermercados forneçam sacolinha. Com certeza esse projeto de lei será um projeto de lei considerado inconstitucional. Isso, como foi o do Moisés. Como foi o do Moisés. Então fazer lei é fácil, mas tem determinadas leis que a gente faz e elas não têm, né, a eficácia necessária. Até um monte de perguntas. Ó, o Brenão aqui. Professor Duda, quero parabenizá-lo pela ida desses dois bons vereadores. São bons mesmo. Cada um pensa diferente, mas são. Aí no enfoque. Quero convidá-lo para o nosso bingo do bloco Pé de Varsa, que será realizado no Grebe, dia 6 de junho. Eu sou bom de bingo, hein? Eu vou lá e só eu que ganho. Professor, não existe a possibilidade de levar o Dr. Saab, que foi por diretor do hospital de base, aí no jornal? É duro, né? Eu acho que ele não viria. Em todo caso, eu vou fazer o convite. Até porque está tudo sob júdice, né, Brenão? Tudo que se fala, nada está provado, tem que provar. Nós não podemos esquecer que hospitais falidos está no estado inteiro, né, Roque, pelo sistema do SUS remunerar. Agora, houve coisa errada? Tem que esperar a justiça se pronunciar. Tudo indica que houve aquelas preocupações com alguns salários que a mídia noticiou, que eu também não sei se é verdade. Agora, o Santa Casa falida no estado de São Paulo, pelo amor de Deus. Tem bastante. Eu estou falando besteira, Roque? Não, a situação da Associação Hospitalar se agravou, Duda, porque ela perdeu também, né, o certificado de filantropia. Exatamente. É óbvio que os recursos para a saúde são poucos. Por isso que nós defendemos a emenda 29, que o governo aumentasse os recursos para a saúde. Mas se o dinheiro é pouco, se aquilo que você tem é pouco, você tem que cuidar disso com extremo zelo. Não adianta dizer que é pouco, dizem que é pouco e não cuidam, não zelam por aquilo que tem. Então se agrava a situação. Então o que nós temos muito no Brasil, no estado de São Paulo, é pilantropia. Você sabe disso. Nós temos pessoas construindo fortuna. Hoje não é mais pilantropia, é zongitropia. ONG-pilantropia. ONG-pilantropia. O PT encheu o país de ONG. Não foi também. O PT, Duda. Não foi o PT que encheu o país de ONG. Não é. Tem até ONG, os amigos de Plutão. Não tem. Não foi o PT é uma piada, né? Eu vou fundar uma ONG. Não foi o PT que criou as ONGs. As ONGs surgiram no curso de um amplo movimento de fortalecimento da sociedade civil. Infelizmente, e o Estado viu nas ONGs uma grande oportunidade de fugir das suas responsabilidades. Passa para uma ONG, passa para isso. Tem até um filme interessante. Mas as filantrópicas era isso também. Mas ficaram caçando. Tem um filme muito interessante. Tem um filme muito interessante que as pessoas deveriam assistir. Esse filme tem em toda a locadora. É sobre as ONGs. Talvez o nome certo eu erre aqui, mas vocês vão entender. Vale quanto pesa. Filme nacional? Conta a história do que são essas ONGs. É um bom momento para passar em escola, para refletir, para discutir sobre essas formas de organização. Você me dá o nome aí, eu passo o nome direitinho, se você depois puder publicar aqui na TV. Porque aqui o nego faz ONG para viver da ONG. No mundo o cara faz ONG porque ele tem dinheiro sobrando para doar para a ONG. Entendeu, né? O Brasil, olha, pelo amor de Deus, né? Oh, meu Deus, né? Deus ainda protege esse país.
Agora, infelizmente, eu tenho que parar o programa, cheio de perguntas aqui, porque vem o famoso Faria Neto, Faria Neto. Esse é o fazer Faria. a parte de esporte. Vocês tomam cuidado que o Faria é candidato a vereador esse Faria, ano, hein? Faria, Pode grande tomar Faria. o lugar difícil. Vocês dois é difícil. Mas eu acho que todo mundo fala que 50% renova. E sempre renova, né, Marcos? Historicamente, né? Sempre tem essa expectativa da mudança, né? O duro é quando você troca o mesmo pelo mesmo. Claro. O bom pelo duvidoso. Então é importante, né? Eu tô louco para trocar o Filipão do Parmeira, não consigo. Entendeu? Mas eu acho que a população amadureceu bastante. Ela vem amadurecendo. Acho que hoje ela tem mais capacidade de exercer o senso crítico e fazer melhor as suas escolhas, né? Porque se não faz boas escolhas, é nós mesmo que pagamos a conta disso, né, Dudu? Isso. Amanhã quem está aqui comigo é o Dr. Fázio, delegado da Polícia Federal. Ele vem falar sobre falsificação de dinheiro na nossa querida Bauru e outras coisas. O Fázio é um delegado muito preparado, de uma cultura acima da média e responde tudo que tem que responder. A entrevista é muito boa. Amanhã aqui o Dr. Fázio aqui comigo. Mantovani, mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer mais uma vez o carinho que vocês sempre me recebem, o carinho com as pessoas, de falar com elas na hora do almoço, né? É tão gostoso bater esse papo aqui, Roque e professor Duda. Obrigado, eu vou terminar a minha entrevista, terminar o meu mandato feliz, porque não teve nenhuma mácula, nenhum problema grave. Eu acho que a cidade precisava de vereadores mais serenos, mais tranquilos, para oferecer para a cidade condição de Uma crescer. Câmara íntegra, tem que falar isso sem mácula. Sem mácula. Sem mácula, E eu estou bem isso feliz com isso, viu, professor? Não sei, uns dois ali que tinham um montão de funcionários por aí. E o Roque realmente não tinha funcionário por aí. Não fala, só porque ele é do PT, você vê as coisas em Brasília, pensa que acontece por aqui. Não tinha. Mas tinha dois ou três que aqui que tinha bastante. Roque, mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, Duda. É sempre importante vir aqui e prestar contas daquilo que a gente faz. Nós temos que aprender a tratar as divergências, às vezes as cobranças, né? Porque a população também não tem que estar muito feliz com a prática política no nosso país, não, né? Eu só gostaria de aproveitar aqui a TV Prevê para fazer um esclarecimento para uma população que mora ali na Vila Industrial. Está sendo pavimentada lá a Avenida Valdemar G. Ferreira, né? Que estava incluída já nos programas de pavimentação. Faltaram pavimentar 2 quadras na Salvador Filardi, que é a quadra 24 e a quadra 25, né? Que elas não foram pavimentadas por conta da falta de galerias na Valdemar G. Ferreira, né? O secretário hoje, a população até fez uma pequena manifestação lá, mas o secretário de obras, o Eliseu Areco, nos garantiu que será pavimentado a quadra 24, a quadra 25, será pavimentada também a Rua Tiradentes e a quadra 11 e 12 da Mauro de Almeida Rocha, fechando aquele quadrado ali no entorno da Valdemar G. Ferreira. Então nós vamos continuar cobrando e fiscalizando. E a população tem que cobrar mesmo, tem que fiscalizar, né? Mas nós também temos que dar o nosso crédito de confiança ao secretário, porque isso já está no programa, está no planejamento, né, Duda? E ele disse que vai concluir essas obras. Então eu gostaria de agradecer e deixar essa informação para o pessoal lá da região. Mantovani, foi um prazer ter Obrigado, você aqui. professor. Roque, eu ainda vou, o dia que me sobrar dinheiro, eu vou viajar para Cuba e levar o Roque junto comigo. O Roque vê tudo aquelas prédios velho que tá lá em Cuba. Eu conheço Cuba, Duda. Eu estive lá uma vez. Você teve na época que a Rússia dava grana, naquela época estava bonito. Aí tive um amigo que teve lá agora esses dias, né? Participando de uma brigada lá, o Arthur Monteiro Júnior, o doutor Arthur Monteiro Júnior. E me trouxe um presente que eu preciso ir buscar. Ele me trouxe um charuto Monte Cristo. Ele trouxe um, mas eu vou guardar de lembrança lá. Charuto também, de quem já foi. O Arthur é um amigo muito querido que a gente tem. Né? E Cuba tem uma medicina evoluidíssima, a educação é boa também. E, inclusive, tem médicos cubanos querendo trabalhar no Brasil. Aqui falta médico em pronto-socorro. Eu acho que tem que parar também com esse corporativismo de médico. Aqui no Litoral Bauru tem médico sobrando, mas você entra aí para o Brasil Central, falta médico. Por que não vêm médicos de Cuba para cá, se lá tem médico sobrando em Cuba? E eles têm problema financeiro hoje. Você sabia disso? Está cheio de médico cubano que Sim, tem vários, tanto médicos cubanos, venezuelanos. Venezuelano. A Venezuela trouxe médico de Cuba também.
trouxe, eles formaram grandes médicos agora e tem médicos que querem trabalhar. Nós temos aí o problema de você poder regularizar a profissão, enfim, mas é um debate que está em aberto. E o Mercosul era para estar regularizado, né? Quem era? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, formado num país, podia trabalhar no outro. E, lamentavelmente, a coisa não é tão simples assim. Bom, hoje é dia de Santa Rita. Agradece aí a sua vida, que Santa Rita é, né, Mantovani que é católico. Sim, sim. Né? Estaremos lá também, nas festividades de Santa Rita. Muito bem, e hoje à noite eu vou em Pederneiras, viu? A prefeita me convidou. Hoje vai estar o João Carlos, o maestro, o maior maestro do Brasil, às 8 horas, na inauguração do Teatro de Pederneiras. Lá na estação ferroviária. Lá na estação ferroviária. Aliás, o Roque Ferreira. Você vai também em Pederneiras? Não, hoje não. Não? Hoje à noite não. A Ivana, em Pederneiras, trabalhou direitinho. Olha, é a única prefeita da região que eu vi que conseguiu tirar dinheiro do governo federal de uma maneira acentuada. Menina que trabalha, não é brincadeira, não. Eu agradeço a sua audiência. Você está convidado para assistir amanhã a entrevista do Dr. Fázio aqui na TV Prevê. Tchau.